Olá, boa noite. O Jornal do Ônibus de hoje começa falando de Nova Itapemirim. A aviação Águia Branca solicitou à Justiça que as linhas anteriormente operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara sejam leiloadas em blocos, alegando que isso aumentaria o interesse e a concorrência no leilão. Entretanto, há preocupações entre os credores de que essa divisão possa resultar na compra apenas das linhas mais lucrativas, deixando outras, menos lucrativas, sem atendimento. O leilão deve ocorrer até fevereiro de 2025, quando vence o contrato de arrendamento das operações pela Suzantur. Além disso, a Águia Branca questiona privilégios concedidos para a Suzantur, que poderia utilizar parte dos investimentos no arrendamento como crédito no leilão. A Suzantur, entretanto, possui preferência na compra, o que, segundo a Águia Branca, afeta a competitividade e viola a lei de recuperação de empresas e falências. A decisão judicial sobre o pedido ainda está pendente. A Águia Branca entrou na justiça também com embargos de declaração contra a decisão que manteve o arrendamento de linhas para a Suzantur até fevereiro de 2025. A empresa capixaba argumenta que o contrato de arrendamento, assinado em 29 de setembro de 2022, deveria ter terminado em setembro de 2024 e não após a autorização da NTT em fevereiro de 2023. A Águia Branca contesta a validade do arrendamento, com base no entendimento da NTT, e acusa a Suzantur de não pagar valores integrais à massa falida, propondo assumir o arrendamento por 1,2 milhão de reais mensais, contra os 200 mil reais pagos por mês hoje pela Suzantur. A Justiça ainda analisará os embargos. Além disso, a Águia Branca volta a questionar a preferência da Suzantur no leilão das linhas e pede a nulidade do contrato. Outras propostas de arrendamento, incluindo a do Grupo Comporte e uma de Luiz Ferreira Maragão Macedo, também foram apresentadas e seguem em análise. Ainda nas notícias da Itapemirim, o Ministério Público de São Paulo recomendou que a Suzantur seja ressarcida pelos investimentos feitos na operação das linhas do Grupo Itapemirim, mas sem receber vantagem no leilão das linhas e das marcas, que deve ser realizado em condições iguais para todos. A Suzantur não deve ter um desconto de 50% no pagamento final do lance, como estabelece o contrato de arrendamento, pois isso cria uma vantagem excessiva. O MP argumenta que o leilão deve ser competitivo e que os investimentos da Suzantur devem ser convertidos em créditos para a massa falida, e não em vantagem no processo de venda. A recomendação visa garantir que o leilão seja justo, sem afetar a concorrência ou beneficiar de forma injusta a Suzantur. A Bus Brasil Fest, a maior exposição de ônibus da América Latina, está chegando, e mais empresas começam a confirmar presença no evento. Uma delas é a CMW Transportes, que vai levar 2 ônibus para o local. Um deles é um Marco Polo Paradiso G8, de última geração, e um clássico Marco Polo Viaggio GV. Quem também estará participando é a Centauro Turismo, com seu icônico monobloco Mercedes-Benz O362, fabricado em 1977. A empresa boliviana Cruzenha, do Grupo Andorinha, também vai estar presente. Viajando mais de 1.000 quilômetros, o colecionador Marcelo Klein levará seu Marco Polo Viaggio G4 até a BBF, estampando a clássica pintura da aviação reunidas. Haverá também modelos restaurados da antiga aviação Itapemirim. Guanabara, Entran, Catedral, Reunidas Paulista, Alto Tietê Transportes, Viação Padre Eustáquio, Spencer Transportes, Braga Turismo, Levare, Viação Oliveira, o Grupo Comporte e, claro, muitas outras empresas e colecionadores também vão estar presentes. Lembrando, a BBF 2024, em homenagem ao empresário Nenê Constantino, ocorre no próximo dia 23 de novembro, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, no ginásio poliesportivo José Correia, em Barueri, na Grande São Paulo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. A Aviação Cometa inaugurou uma sala VIP na rodoviária de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. O local oferece mais conforto e comodidade aos passageiros. O espaço, além de climatizado, visa atender a demanda por um ambiente acolhedor.
enquanto os viajantes aguardam seus embarques, proporcionando uma experiência aprimorada. A NTT negou o pedido da empresa Expresso Mato Grosso do Sul para operar no transporte rodoviário de passageiros. O motivo foi porque a empresa não cumpriu os requisitos dos artigos 230 e 231 da Resolução NTT 6033 de 2023. Esses artigos exigem que os pedidos de licença sejam ajustados à nova norma e que as empresas informem os mercados de operação pretendidos dentro de um prazo específico. A Mato Grosso do Sul não atendeu essas exigências, resultando no indeferimento de seu pedido. A Agência Goiana de Regulação autorizou a Expresso Itamaraty a operar 2 linhas de transporte rodoviário intermunicipal no sudoeste de Goiás. A empresa investiu R$12 milhões na compra de 8 ônibus novos, equipados com tecnologia de segurança avançada, incluindo monitoramento 24 horas e sistema antifadiga. As linhas ligam os municípios de Rio Verde a Aporé e Caçu a Caiopônia. A operação aguarda a liberação da AGR e da NTT. Na Fenatran 2024, a Cummins Brasil apresentou o motor conceito B6.7, movido a etanol, uma solução sustentável para o setor de transportes no Brasil. O motor, desenvolvido a partir da plataforma B, oferece a durabilidade e o desempenho de um motor a diesel, com a vantagem ambiental do etanol. Ele é o primeiro motor turboalimentado com ignição por centelha e baixas emissões de óxidos de hidrogênio, além de contar com sistemas de pós-tratamento simplificados e dispensar o uso do Arla 32, reduzindo custos de manutenção. Com potência de 325 cavalos e torque de 895 Nm, o B6.7 a etanol é projetado para ônibus, caminhões leves e outros veículos, atendendo às condições de operação brasileiras. A Cummins destaca que essa inovação faz parte de seu compromisso com a descarbonização e a transição para um futuro com zero emissões. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, Transoff e UpBus podem ter contratos encerrados em São Paulo. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Não saia daí. O prefeito de São José dos Campos, em São Paulo, anunciou a reabertura do edital para o aluguel de ônibus elétricos. É mais uma tentativa da prefeitura de relançar esse edital, após ter fracassado em oportunidades anteriores. O contrato vai ter 15 anos e prevê uma economia de R$500 bilhão. Neste momento, testes com vários modelos elétricos têm sido feitos pela aviação Sainz-Penha. Em Suzano, uma nova linha de ônibus passou a circular pela cidade. É a 04BI, Estação Suzano, Jardim da Saúde. A Prefeitura de Mogi das Cruzes renovou por mais 10 anos o contrato com a aviação Princesa do Norte. A Prefeitura de Campinas repassou R$10 milhões em subsídio para a operação das empresas de transporte da cidade, referente aos meses de novembro e dezembro. São Caetano do Sul e está realizando testes com o ônibus elétrico da BYD, do modelo D9A. A carroceria é do modelo Millennium 4, fabricado pela Caio Induscar. Na capital, a Prefeitura criou uma comissão para fiscalizar as concessionárias de transporte coletivo, garantindo qualidade e cumprimento de contratos. Com acesso total aos dados das empresas, a comissão será composta por membros da SP Trans e outras secretarias municipais, sendo totalmente coordenada pela própria SP Trans. Também na capital, o prefeito Ricardo Nunes liberou mais R$700 milhões em subsídios para o transporte da capital. Agora reeleito, ele não descartou aumentar a tarifa neste ano de 2025. No Rio, a Prefeitura de Niterói lançou um edital de licitação para a compra de 50 ônibus elétricos do tipo básico e 25 carregadores de 160 kWh.
A entrega das propostas está marcada para ocorrer às 10 horas da manhã da próxima quarta-feira. O principal critério para declarar o vencedor será o menor preço por item. O preço total estimado pela administração municipal para os ônibus e os carregadores é de R$ 188 milhões. Os recursos são do PAC, através do governo federal. Petrópolis iniciou o pagamento das passagens de ônibus por meio do Pix. A linha que já está aceitando a modalidade é a 700, Terminal Itaipava, operada pela Turp Transportes. Na capital, uma nova linha de ônibus passou a circular na cidade. É a 799, Pavuna, Terminal Sulacap. O Detro completou 37 anos de serviços prestados à população fluminense. A rodoviária Novo Rio espera receber mais de 270 mil passageiros nos feriados de Proclamação da República e Consciência Negra, e também na cúpula do G20. Em Minas, Betim ganhou uma nova linha metropolitana, é a 3187, ligando a Vila Verde até Belo Horizonte. Em Juiz de Fora, a Ansal iniciou os testes com ônibus elétrico. O veículo é fabricado pela Marco Polo, do modelo Ative Integral. A operação tem ocorrido na linha 640, rodoviária Rio Branco. Na capital, a Aviação Progresso está realizando testes com ônibus de motor traseiro, fabricado pela Mercedes-Benz, do modelo O500M Super Padrão. A Urb Mobilidade, com sede em Brasília, está realizando testes com ônibus de última geração. O modelo possui carroceria Apache VIP5 e chassi Mercedes-Benz OF1721L, equipado com ar-condicionado. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em primeira votação a regulamentação da gratuidade e o desconto para idosos nos ônibus rodoviários intermunicipais no estado. A proposta também prevê a criação da Carteira da Pessoa Idosa Paranaense 65+, que terá que ser usada para a utilização do programa. Em Santa Catarina, a Prefeitura de Laguna está garantindo transporte gratuito para mulheres vítimas da violência. Florianópolis também tem testes rolando com ônibus elétricos. A empresa Transol recebeu uma unidade do Igerbus Azuri A12BR, modelo de fabricação chinesa. Também na capital catarinense, os ônibus do projeto Formiguinha passarão a ser gratuitos a partir do dia 1º de janeiro de 2025. No Rio Grande do Sul, a empresa de transportes Argenta anunciou a paralisação de suas atividades na região de São Cepé por 90 dias, devido à baixíssima demanda. A Aviação Ouro e Prata está realizando testes com uma unidade do Comil Campione Invictus DD, montado sobre o chassi Mercedes-Benz O500RSD Euro 6. A empresa está avaliando o desempenho do chassi e o custo-benefício. E atenção você que vai prestar o segundo dia de provas do Enem neste domingo. Confira-se na sua cidade, haverá transporte gratuito. Algumas localidades do país vão oferecer transporte gratuito neste domingo. Fique ligado. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou que os contratos com as empresas de ônibus UpBus e Transolf podem ser cancelados. Ambas as empresas estão sob intervenção da SP Trans desde abril, devido a uma investigação do Ministério Público sobre ligações das empresas com o PCC e crimes como lavagem de dinheiro. A Prefeitura enviou uma notificação às empresas no dia 31 de outubro, e caso a resposta seja insatisfatória, pode-se abrir um processo de caducidade dos contratos e, consequentemente, uma nova licitação. Segundo Nunes, auditorias apontaram incapacidade financeira e falhas de gestão nessas empresas. As direções têm até este mês para responder. Mesmo em caso de rescisão, o prefeito garantiu que salários e pagamentos para fornecedores serão mantidos. Além disso, a Prefeitura contratou a Fundação Carlos Alberto Vanzolini para uma avaliação externa das empresas, com o objetivo de orientar a tomada de decisões
sobre sua viabilidade econômico-financeira. A Prefeitura de Betim, em Minas Gerais, prorrogou o contrato com a Aviação Santa Edviges para garantir o transporte coletivo na cidade, até a conclusão de uma nova licitação. O contrato, que terminaria no dia 5 de outubro de 2024, foi estendido para evitar interrupções no serviço. A nova licitação, conduzida pela empresa municipal Ecos, está em fase de preparação. Porém, a prorrogação inclui restrições, como a proibição de veículos com mais de 13 anos de uso e a possibilidade de renovação por até 12 meses. Além disso, a Prefeitura expandirá o serviço de vans, aumentando a frota de 135 veículos para 200 coletivos. A Justiça suspendeu a licitação para o transporte coletivo na Grande Aracaju, que envolve os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. A decisão foi tomada pela juíza Cristina Machado de Sales e Silva, a pedido do Ministério Público Estadual, que apontou irregularidades no processo, como a falta de clareza financeira, a ausência de participação popular e o descumprimento de normas de transparência e responsabilidade fiscal. A juíza determinou a suspensão da fase atual da licitação e a proibição de qualquer ato que dê continuidade ao processo, sob pena de multa diária. O consórcio do transporte metropolitano não foi ainda notificado desta decisão. Após a suspensão do teste com catracas elevadas nos ônibus da região metropolitana do Recife, o sistema adotou bloqueios traseiros para reduzir a evasão de passageiros sem bilhete. Quase 100 ônibus já utilizam catracas baixas na parte traseira, uma medida autorizada pelo governo estadual, com o objetivo de diminuir o prejuízo mensal estimado de 20 milhões de reais causado pela evasão. A utilização dessas catracas foi regulamentada em 2021, embora a instalação precise atender normas de acessibilidade e segurança. As catracas elevadas, que haviam sido testadas no sistema em 2024, foram suspensas após críticas e um incidente de segurança. A evasão de receita no transporte coletivo, que inclui práticas como pulo de roleta e invasões pela porta traseira, afeta tanto a arrecadação quanto a operação do sistema, gerando custos para os passageiros que pagam a tarifa. O governo e as empresas discutem estratégias para combater esses problemas. A Marco Polo apresentou seu primeiro ônibus 100% elétrico fabricado na planta de São Mateus, no Espírito Santo, do modelo Ative Integral. O evento contou com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço. A empresa também fez um balanço dos investimentos para expandir sua capacidade produtiva da planta, incluindo uma linha de produção para o modelo elétrico. Neste ano de 2024, a Marco Polo investiu 50 milhões de reais para aumentar a produção de carrocerias, de 16 para 26 unidades diárias, criando 200 novos empregos. O ônibus elétrico possui capacidade para até 80 passageiros, autonomia de até 280 km e tempo de recarga de até 4 horas. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O JO volta em instantes. Não saia daí. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A nova Itapemirim Suzantur está contratando motoristas de ônibus rodoviários, devido ao aumento de frota e à demanda de passageiros. A empresa pede como requisitos CNHD-OE, curso de transporte coletivo de passageiros e experiência mínima de 5 anos. A empresa oferece salário compatível, benefícios como vale alimentação, plano de saúde e ambiente de trabalho positivo. Além das vagas para motoristas, há vagas também para outras funções, como mecânicos, eletricistas e analistas comerciais. Os currículos podem ser enviados por e-mail, site ou aplicativo. Os endereços aparecem aqui na tela. Em Goiás, o Rápido Araguaia, operadora de transporte público em Goiânia, está com 73 vagas abertas para diversas funções, especialmente motoristas, eletricistas e auxiliares. Os salários variam de R$ 600 até quase R$ 4.000, e os benefícios
e incluem vale alimentação, plano de saúde, passe livre e previdência privada. As vagas são para as garagens da empresa em Goiânia, com contratação imediata após o processo seletivo. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com as respectivas empresas. Boa sorte a todos! Neste ano de 2024, embora ainda represente uma fração pequena do total de ônibus em circulação, o mercado de ônibus elétricos no Brasil teve seu melhor desempenho histórico. Em outubro, foram emplacados 52 ônibus elétricos, um aumento de 5.100% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e outubro, foram 271 unidades, um crescimento de 271% em comparação com o ano passado. No entanto, o mercado ainda está atrasado em relação a países como Chile e a Colômbia. O sistema de transporte coletivo de São Paulo tem uma política pública para incentivar a eletrificação, com subsídios e financiamentos que chegam a 5,7 bilhões de reais. Contudo, esse incentivo enfrenta desafios, como a falta de infraestrutura de carregamento e a escassez de modelos de ônibus elétricos adequados. A meta de 2,6 mil ônibus elétricos até o fim deste ano, prometida pelo prefeito Ricardo Nunes, não vai ser atingida. Hoje o mercado é liderado pela Caio, com 54,61% de participação, seguida pela Mercedes-Benz com 22,51%. Outras marcas como Iger, BYD, Marco Polo e Volvo também estão presentes. Já os emplacamentos de ônibus no Brasil como um todo aumentaram 9,47% entre janeiro e outubro de 2024, totalizando 22.770 unidades, comparado às 20.801 no mesmo período de 2023. O mês de outubro registrou um crescimento de 62,9% em relação a outubro do ano passado, com 3.139 ônibus vendidos. Fatores como a recuperação pós-transição para o modelo Euro 6, a alta demanda no transporte rodoviário, o programa Caminho da Escola e as eleições municipais contribuíram para o bom desempenho do setor. A Mercedes-Benz lidera o mercado, com 50,51% de participação, seguida pela Volkswagen e pela Marco Polo. Após a pandemia, o turismo no Brasil aumentou e o ônibus se consolidou como meio de transporte preferido para viagens, com 74% dos brasileiros o escolhendo, superando o carro com 44% e o avião com 32%. A popularidade é especialmente alta entre os jovens adultos e a classe C. Entre 2019 e 2023, as buscas por viagens de ônibus para distâncias de até 100 km cresceram 28%. O aumento das compras online de passagens, que representam 30 a 35% das aquisições, também impulsionou a demanda. Só a ClickBus, uma das maiores vendedoras de passagens rodoviárias online, movimentou mais de 2 bilhões de reais por ano. As vantagens do ônibus são muitas, incluindo comodidade, custo-benefício e segurança, com 39% dos passageiros destacando a tranquilidade de não precisar dirigir. O turismo para o interior do Brasil também cresceu, neste caso 146% desde o ano de 2019, sendo 89% das viagens rodoviárias para cidades do interior. Pacotes como hospedagem e condições especiais de passagem são altamente procurados, refletindo o potencial de expansão do setor rodoviário. A Marco Polo criou a Marco Polo Motorhome, uma divisão voltada ao mercado de motorhomes, aproveitando sua expertise em mobilidade. A empresa identificou oportunidades no Brasil, como a falta de veículos específicos e sua rede de assistência técnica. A divisão desenvolverá um modelo inovador, que será apresentado no Expo Motorhome 2024, destacando novos conceitos de tecnologia, segurança e conforto. O mercado de campismo no Brasil cresceu 30% em 2023, movimentando mais de 1,5 bilhão de reais. Agora as notícias internacionais.
A ANTT renovou a licença da empresa Expresso Paraguai para operar o transporte rodoviário internacional de passageiros entre o Paraguai e o Brasil. A licença, válida até o dia 14 de agosto de 2031, autoriza a empresa a operar diversas linhas, incluindo a Assunção-São Paulo, com serviços convencionais e leito, passando por Cidade do Leste e Foz do Iguaçu, a Assunção-Rio de Janeiro via São Paulo, também passando pela fronteira, em Cidade do Leste e Foz do Iguaçu, a Assunção-Foz do Iguaçu, com serviços convencionais e leito, a Cidade do Leste, Foz do Iguaçu, serviço semiurbano, e o Conjunto Habitacional Itaipu, no Paraguai, até o Conjunto Habitacional Itaipu aqui no Brasil, também no serviço semi-urbano. A Altas Auto, fabricante de micro-ônibus da Lituânia, lançou o modelo elétrico novo City V7, desenvolvido em parceria com a chinesa Zhongtong Bus. O veículo projetado para rotas urbanas e intermunicipais possui 7,5 metros de comprimento e capacidade para até 35 passageiros. Equipado com motor elétrico Dama TM4 e baterias de íon-lítio CATL de 140 kW, ele pode percorrer mais de 300 km com somente uma carga. O modelo é compacto, ideal para ruas estreitas, e oferece uma garantia de até 5 anos. Testado em condições extremas, como o frio da Finlândia e estradas da Itália, o novo City V7 é confiável e eficiente, atendendo às necessidades das transportadoras europeias. Hora da gente ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. O clima deve esquentar nos próximos dias. As chuvas das últimas semanas diminuem e o sol prevalece. O nosso destaque do dia é esse Marco Polo Viale, montado sobre o chassi Mercedes-Benz OF 1721 Euro 2. Acredite se quiser, ele ainda opera regularmente na região de Barra do Piraí, lá no Rio de Janeiro. A empresa responsável por ele, a Aviação Nossa Senhora Aparecida, mantém ele na frota desde o ano de 2001. Ele opera a rota entre Barra do Piraí e Volta Redonda. Tá super conservado. Show de bola, né? Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, a Águia Branca está correta em reivindicar que a Suzantur não tenha preferência no leilão da Itapemirim pelos investimentos realizados? O que deve prevalecer? Uma concorrência igualitária, com preços igualitários para todo mundo, ou favorecimento para alguma das partes? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Termina aqui mais esta edição do Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Engabus. Boa noite para você e até a próxima. A gente se vê.